Eu acho que tem uma coisa acontecendo no Grêmio neste momento que pode definir o futuro do tricolor, que pode decretar o sucesso do Grêmio nessa temporada, um grande acerto da direção, uma bala de prata, e nem estou falando aqui de Luís Soares. Antes de entrar no assunto propriamente dito, né, deixar aqui meus parabéns às mulheres, não só às gremistas, né, principalmente às gremistas, mas a todas as mulheres pela data de hoje, né, 8 de março, um dia de conscientização, de muita história aí, e para ilustrar um pouco desse dia também e para reverberar essa ação tão legal da Esportes da Sorte, colocar aqui rapidamente um trechinho do vídeo que eles explicam a ação para a arbitragem feminina, né? Uma ação pensando nas árbitras de futebol, que eu achei muito legal e vou colocar aqui rapidamente agora. Falta! Dos 268 árbitros da CBF, somente 27 são mulheres. Falta grave. Falta virar o jogo. E para que mais mulheres entrem nesse placar, o Esportes da Sorte levanta o cartão verde e se compromete, a partir de agora, a financiar o curso de arbitragem para mulheres que sonhem ser árbitras de futebol. A gente aposta em vocês, para que outros aceitem seu poder, para que outras ocupem esse lugar. Boa! Boa, Esportes da Sorte, né? Patrocinadora oficial do Grêmio. Aposte em quem aposta no tricolor. E entrando agora no assunto do vídeo, tem uma coisa que eu acho que eu já falei en passant, talvez em outro momento aqui no canal, mas que agora eu queria dedicar, né, o conteúdo do vídeo para me aprofundar um pouco nisso. Que é assim, ó, eu acho que a direção do Grêmio está acertando em cheio numa questão específica, uma particularidade aí das contratações que eu vou abordar agora. Assim, de forma geral, tá? O saldo dessa atual gestão que acabou de assumir, que ainda, né, é uma amostragem pequena, mas o saldo atual, na minha opinião, é extremamente positivo. Eu acho que, né, pelo que eles pegaram e o que eles já conseguiram entregar, Soares, enfim, tudo que está acontecendo, o combo atual, né, na minha avaliação, é positivo. Mas é claro que, né, eu ainda tenho algumas preocupações, eu poderia apontar algumas críticas ou algumas incertezas. Se eu fizesse um vídeo analisando os primeiros meses da gestão do Alberto Guerra, né, do futebol e tudo mais, seria bem complexo, teria muito elogio, mas também teria alguns pontos de atenção e etc, algumas dúvidas que eu tenho também. Então, esse vídeo não é sobre isso, tá? Não estou dizendo que a gestão é perfeita, que é sem erros, porque às vezes a gente tem que explicar tudo, né? Não pode, a gente faz um elogio, mas tem que dizer: calma, gente, mas eu não estou dizendo que eles são perfeitos. Ou faz uma crítica: calma, gente, eu não estou dizendo que eles são horrorosos. Então é bom pontuar, né, que eu quero pegar um ponto específico que eu acho que isso sim é elogiável da atual gestão e me aprofundar neste ponto, porque eu acho que ele é muito importante. Eu acho que ele está acontecendo. Eu não falei com nenhum dirigente sobre isso, é uma observação minha, mas eu acho que está acontecendo e eu acho que a gente, né, ou a imprensa, todo mundo dá pouca atenção para isso. O que é? Eu acredito que a atual gestão do Grêmio, o atual departamento de futebol do Grêmio, para ser mais específico, está atentando muito ao perfil psicológico dos atletas que contrata. Ao perfil psicológico, e não é só um perfil psicológico, como ele é em casa aos domingos, no final de tarde com a família. Ele é extrovertido, ele é brincalhão, ele é um bom pai. Não é só isso, mas é também. Mas é um perfil psicológico, sobretudo ligado ao vestiário e ao campo. Quem é esse cara? Né? Ele é competitivo, ele é focado, ele entende onde está pisando, ele entende uma rivalidade, ele entende a hora de fazer cera, ele entende a hora de cadenciar o jogo, ele entende a hora de se indignar, ele sente o jogo, ele sente o ambiente, né? E eu acho que, de forma geral, o Grêmio está montando um time, né, com esses já tem mais de 10 reforços. O Grêmio está montando um time de jogadores, na média, assim, muito inteligentes. Eu não vou ficar citando nomes aqui, mas a gente viu no passado alguns jogadores que no passado recente, inclusive, que era difícil, a coisa era difícil, né?
E eu acho que essa é a chave de muita coisa no futebol, né? Obviamente tem que ser bom de bola, tecnicamente, tudo mais, né? Uma coisa não anula a outra, mas as coisas se complementam, mas essa chave da equação é muito importante e às vezes é um pouco sonegada nas avaliações das diretorias. Às vezes eles olham só ali o DVD com os chutes a gol, com as cobranças de falta, com o cabeceio e tal, mas falta um background ali mais aprofundado, e eu acho que essa gestão tá atentando a isso, cara, porque me chama a atenção o nível intelectual da grande maioria, ou talvez de todas as 11, acho que foram 11, né, contratações que essa gestão fez, né? E eu já estava pensando nisso antes, há mais tempo, mas isso me voltou a martelar minha cabeça quando eu vi agora uns cortes do Vina dando entrevista pro Duda Garbi no canal dele. É um cara, já tinha me chamado a atenção na coletiva de apresentação dele, né? Mas é um cara muito lúcido, um cara que entende as rivalidades por onde passou, um cara que sabe, ele chegou a dizer que eu gosto de representar o torcedor ali em campo. É um cara que jamais daria o tchauzinho, né, do Douglas Costa ali no final da... Sabe, cara, não precisa explicar um monte de coisa para esse cara, porque ele já entende, porque isso faz parte da profissão dele, né? A paixão do torcedor, a devoção, o engajamento, tudo que envolve esse entorno, ele já entende, ele assimilou, ele é inteligente, ele é esperto, ele é sagaz, sei lá qual é o adjetivo que a gente pode usar aqui mais, né? Então tem muito disso, sabe? E o Cruyff, né, já dizia, né, o futebol se joga 10% com as pernas e 90% com a cabeça. A gente cansou de ver no Grêmio, até do ano passado, ali, entre outros, jogadores tomando decisões erradas atrás de decisões erradas, sabe? Às vezes é imaturidade, às vezes tem que lapidar o cara, às vezes é até um desentrosamento, uma falta de orientação do técnico. É claro que também tudo não é tão simples, né? Mas de forma geral, muitas vezes é uma limitação do jogador, sabe? Aquele Grêmio de 2016 até 2017 ali e tal, que tinha aquele toque de bola, que fez aquele gol antológico lá, se eu não me engano foi contra o Galo, enfim, que sai tocando a bola lá da zaga e, enfim, toca na bola 200 vezes e faz o gol e tal. Se a gente for olhar aquele gol, olha os jogadores envolvidos, sabe? Os caras, todos eles eram diferenciados, assim, na rapidez do raciocínio, no fazer a coisa certa. Eu lembro que nessa época aí, pra mim, era um horror, eu lembro que eu cheguei a falar isso, ou tweetar, sei lá, era um horror torcer para outros times em outros jogos, assim, tipo assim, secar o Inter. Inter e Cruzeiro, Inter e Palmeiras, Inter e não sei quem. Porque eu tava tão acostumado com o Grêmio, ou, sei lá, um outro jogo que era do nosso interesse, por alguma questão ali de tabela, sei lá o quê. Aí quando eu tinha que torcer para outros times, eu tava tão acostumado a torcer para um Grêmio que todo mundo fazia a coisa certa, de forma rápida, de forma efetiva e tal, que quando eu olhava uns times assim, sabe, aquela coisa assim, a minha cabeça tava indo já, isso, agora abre ali, agora vai, agora... Aí os caras não faziam. E eu ficava, meu Deus, cara, sabe? É simples e, tipo, parecia simples, né? Porque os jogadores do Grêmio faziam ser simples. Então, eu acho que isso muda tudo. Aqueles Grêmios de 2016, 2017, eu já vi muita explicação por que deu certo, porque deu liga, porque o Roger arrumou o time e depois o Renato ajustou o que faltava, porque foi isso, porque foi aquilo. E pouca gente fala, né, pelo menos eu ouvi pouca gente falando, de um dos maiores motivos, na minha opinião, que foi um elenco, né, que por vários acasos e heranças de Rui Costa, de não sei mais quem, enfim, por categoria de base também, que tinha ali umas peças interessantes na época, mas foi um elenco que se deu, por N motivos, com peças inteligentes, com peças com cabeça diferenciada, com peças que sabiam o que fazer, tomavam as atitudes corretas, as ações mais acertadas no momento, sabe? E isso, cara, o técnico pode até ensaiar muita coisa, criar muito mecanismo para facilitar isso, é verdade, mas, cara, tem muita coisa que é com o jogador, que é em campo, que é ali na hora do vamos ver, né? Agora a gente viu em 2022, a receita do bolo de 2016 meio que foi refeita. O Roger ajustou o time para o Renato chegar ajustando, né, fazendo a calibrada final ali, a sintonia fina, e aí em tese era para o time voar em campo, mas não, cara, não tinha o Maicon no meio, sei lá, não tinha o Luan em ótima fase, não tinha, sabe, o maestro pifador, o Douglas, não tinha não sei quem lá,
sabe? Aí, sei lá, 2016, o Wallace, 2017, o Arthur, e a gente vai, né, variando aí as peças que não tinha, cara. Não tinha. O próprio Jeromel e Kahneman, né, que eram um dos poucos remanescentes ali, não jogaram juntos praticamente na temporada. O Kahneman não jogou, né, ano passado, principalmente. Então, assim, não adianta, cara. Tem coisa que é com o jogador, que é em campo, e eu acho que o Grêmio, esse ano, tá atentando para formar um time com uma cabeça um pouco diferenciada. Isso faz muita diferença. Faz a diferença em tudo. Anímico, foco, entender o contexto que está pisando, respeitar a torcida, e principalmente em questões de campo, né, na hora de dar o passe, na hora de chutar quando tem que chutar, dar o passe quando tem que dar o passe, se deslocar de uma forma correta, a rapidez necessária. Eu acho que isso pode fazer toda a diferença, e isso é um movimento talvez silencioso, não tem um estardalhaço de chegar um Soares aqui, de acontecer. Não, é um movimento que, olha, Carbacho, não sei o que, o Vina, não sei quem lá, papapá, todos uns caras ligados, todos uns caras que, né, não são bobo e tal, e daqui a pouco, quando vê, tá formado ali um monstro chamado Grêmio. Eu acho que, sim, entre as tantas coisas que daria para se elogiar, né, ou se empolgar da atual direção, para falar das boas, né, como eu disse, dá para falar de 1000 coisas, mas eu peguei essa com uma pinça, que é uma das coisas positivas, e tô dando um holofote a isso, porque eu acho que isso é, de fato, bem relevante e passa um pouco despercebido. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.